Bom dia a todos e a todas aqui presentes nesse 12º Seminário LGBT do Congresso Nacional. Eu me chamo Bernardo, mas na minha carteira de identidade ainda está registrado um nome de mulher, que não me identifica. Quando estou na rua, às vezes em família, na universidade ou mesmo aqui, como mestre de cerimônia, as outras pessoas me olham com um misto de curiosidade e surpresa, e ao me olhar, procuram me entender. Mas o olhar apenas não permite apreender tudo. Sou um ser em transição. A minha transição exige mais força de mim, exige mais tempo, mais coragem. Estou exposto à violência e à chacota a cada vez que vou ao banheiro destinado ao gênero ao qual me reconheço. Minha transição também exige da sociedade aquela que é a palavra-chave desse encontro, a empatia. E talvez a mais importante atitude política que o Brasil necessita nesse momento, em que há tantos discursos de ódio sendo veiculados irracionalmente nas ruas e nas redes sociais. Ter afeto, ser sensível, colocar-se no lugar das outras pessoas, estar por elas, defender o direito do outro, especialmente quando o nosso já está assegurado. É disso que trata o tema da edição 2015 desse seminário. Nossa vida dos outros, a empatia é a revolução. É um chamado para que tanto a sociedade quanto os gestores públicos e os parlamentares brasileiros, principalmente na Câmara e no Senado, construam políticas públicas e leis que tragam aqueles que estão sendo desrespeitados em sua dignidade humana. A Câmara nunca abrigou, em um mesmo momento, tanto movimento para encarcerar a população jovem e negra, tanto rechaço às religiões de matriz africana e tão pouco incentivo à população política das mulheres. Quase metade dos crimes homotransfóbicos ocorridos no mundo são cometidos no Brasil. Mas a violência está também nos projetos de lei que têm como objetivo transformar a diversidade em doença e negar-lhe direitos básicos. Há muitos deles transmitando perigosamente nessa casa. Sem empatia, não há como enfrentar a homofobia, a homo-lesbo-transfobia, o racismo, o preconceito de classe e o preconceito contra os idosos e todas as outras formas de expressar o ódio. Este é o chamado do seminário. Essa é a revolução a que estamos todos convocados. Convidamos para compor a mesa de abertura deputado federal Fábio Ramalho, presidente da Comissão de Legislação Participativa. Deputado federal Jean Willis, coordenador da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT na Câmara dos Deputados. Deputada federal Érica Cocai, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos Humanos e Minoria dos Deputados. Coordenador Jorge Shediek, coordenador-presidente do Sistema das Nações Unidas no Brasil. Senhores Rogério Schockmann e Weyman Padinho, representantes da sociedade civil. Para cantar o hino nacional, eu tenho a honra de convidar uma das mais importantes estrelas da canção popular brasileira, uma artista que, além de encher de alegria a vida de milhões de pessoas mundo afora, abraçou a causa da empatia, da tolerância e da amizade entre os povos. Com vocês, a embaixadora mundial da paz pela Unicef, Daniela Mercury. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito. Olá, bom dia. Salve Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico prado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade
conseguimos conquistar com um braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais a vida. Teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo do lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Convidar a Daniela Mercury para compor a mesa também. Sim. A mesa, a esposa da doutora Daniela Mercury, Maru Versosa Mercury. Convidamos para compor a mesa a esposa da Daniela Mercury, Maru Versosa Mercury. Sim, eu estou tentando, os fotógrafos aqui. Ah, mas aí eu tentando tirar o microfone, né? Isso é o cotidiano de vocês, mas o meu é o microfone. E, para a abertura de nossos trabalhos, passamos a palavra ao deputado Fábio Ramalho, presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados.
senhoras e senhores, senhores deputados, deputadas, vou cumprimentar a mesa na pessoa da Daniela Mercury. Na condição de presidente da Comissão de Legislação Participativa, saúdo meus companheiros de mesa, além dos demais presentes a este seminário, 12º Seminário LGBT do Congresso Nacional, promovido com o objetivo de debater o tema Nossa Vida, dos outros e das outras. Empatia, a verdadeira revolução. Ao eleger o tema, a atual edição deste evento afirma a tradição já consolidada do seminário de contribuir para a formulação de soluções legislativas em prol não apenas da população LGBT, mas de todas as pessoas que se sentem discriminadas em nosso país. E, nesse sentido, a discussão em torno da empatia tem relevante papel a desempenhar, uma vez que é um sentimento capaz de possibilitar nos imaginarmos no lugar de outro e, assim, compartilharmos também seus problemas. Não é preciso ser integrante do segmento LGBT para saber as dificuldades enfrentadas por esse contingente de brasileiros. É necessário apenas o compromisso com o respeito ao próximo, a abertura para o diálogo e a vontade de construir uma nação mais humana e inclusiva. Com tal espírito, analisaremos nestes seminários os obstáculos enfrentados pelos integrantes do LGBT. Serão analisados também as alternativas legislativas cabíveis para combater qualquer forma de preconceito existente, seja na escola, no trabalho ou no seio familiar. Outro assunto não menos importante que merece atenção trata das opiniões registradas em redes sociais que, pelo grande alcance, são elevadas a níveis antes impensáveis, o que faz com que devamos ter muito mais responsabilidades ao externarmos nossas ideias. A liberdade de expressão é particularmente grave quando se serve à veiculação de discursos intransigentes que estigmatizam grupos como LGBT e estimulam a prática da violência contra seus integrantes, devendo ser evitados com o exercício da tolerância e do respeito às diferenças. Quase que diariamente, o noticiário revela para a sociedade exemplos dessa atitude deletéria, cujo resultado tem sido o crescimento das agressões e até dos assassinatos, cometidos não só contra pessoas LGBT, mas também contra pessoas com essas confundidas. Por isso, tão importante quanto propor medidas legais destinadas a viabilizar o monitoramento de redes sociais, o combate a crimes cibernéticos, a proibição de manifestações injuriosas ou difamatórias, entre outras, é estimular a cultura de empatia e de respeito à diversidade, que podem levar a uma autêntica mudança de mentalidade em nosso país. É dever do Parlamento, e razão de ser da Comissão de Legislação Participativa, pautar seu debate pelas questões de interesse da sociedade, garantindo o direito a todos os segmentos de serem ouvidos de forma democrática. E a realização desse 12º Seminário LGBT é prova de nosso empenho em seguir essa diretriz. Estou certo de que o exame das questões aqui propostas constituirá valioso subsídio para a obtenção de um pensamento mais tolerante. Portanto, desejo bom trabalho a todos e, ao mesmo tempo que lhes agradeço, a disposição de contribuir com a construção de um Brasil mais preparado para respeitar a diversidade humana em toda a sua riqueza. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença do deputado federal Chico Alencar, líder do PSOL na Câmara dos Deputados. Com a palavra, deputado federal Jean Willis, coordenador da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT na Câmara dos Deputados.
Bom dia a todas e todos vocês. Nem todas as emoções que a gente experimenta têm intervenção na vida pública, nas questões comuns. Mas outras emoções interferem diretamente na maneira como as pessoas se percebem aos outros. Uma dessas emoções é o ódio, né? Nos últimos anos no Brasil, o ódio tem sido um edifício que se ergueu bastante sólido, sobretudo a partir do segundo turno das eleições. O Brasil se polariza politicamente e nessa polarização emergem com muita força os discursos de ódio e cai a escuta empática, a capacidade de ouvir os argumentos do outro. As pessoas começam a se insultar, não se ouvem, não respeitam as posições políticas, as escolhas eleitorais. E tudo isso é engrossado com discursos e ações contrários aos grupos difamados, aos grupos estigmatizados. A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, mas também contra a população negra e pobre das periferias, contra as mulheres de uma maneira em geral, as pessoas com deficiências, os povos indígenas, os gordos. A gente nunca viveu tanto uma cultura de ódio que não está só nas redes sociais, nas relações analógicas, mas elas estão, ou nas relações digitais, mas elas estão também nas relações analógicas, nas conversas do cafezinho, no intervalo do almoço. Elas estão no linchamento daquela mulher no Guarujá, que foi vítima de uma fofoca de Facebook, que foi linchada até a morte e que teve a imagem do linchamento divulgada nas redes sociais. O ódio está expresso na maneira como a polícia de São Paulo tratou Verônica Bolina, uma travesti, uma transexual negra, que num surto psicótico atacou uma pessoa, mas que nem por isso tinha que ser torturada e exposta daquela maneira nas redes sociais. O ódio tem impedido esse sentimento que é fundamental para que a gente entenda o outro, esse sentimento que é fundamental para a cultura de direito, para o Estado democrático de direito, que é a empatia, a possibilidade de se colocar no lugar do outro. Eu sou uma pessoa que cresci carecendo de empatia. Eu cresci carecendo da empatia primeiro dos meus pais, porque ser uma criança diferente, não corresponder às expectativas que a família tem sobre os gêneros, faz com que você seja alvo de rejeição, a princípio, na sua própria família. Então você tem que conquistar primeiro o amor dos seus. Depois você passa a vida inteira cobrando a empatia das outras pessoas para que você exista, para que você viva. Aquele rapaz que recebeu uma lâmpada fluorescente na cara era alguém que jamais esperava que a falta de empatia do seu algoz pudesse chegar a esse ponto. E a falta de empatia está presente nessa casa. A atuação política de nós, que somos defensores de direitos humanos e favoráveis às minorias, tem sido prejudicada pelo hábito de deputados e deputadas que estão nessa casa, o hábito de difamar, de estimular o ódio. Eu, por exemplo, e Érica Cocai, somos especificamente duas pessoas que sofremos esse tipo de ação que o ódio gera. Mas não é por acaso que seja eu e Érica Cocai. A Érica é mulher e eu sou homossexual assumido. Todos os comportamentos violentos aqui nessa casa, que querem nos impedir, inclusive, de falar, se levantam tão somente contra as mulheres e contra o único homossexual assumido da casa. Recentemente, na comissão, na CPI, que investiga a morte da juventude negra e pobre, um deputado ligado à bancada da segurança pública, que a gente chama assim, as forças repressivas, ou a bancada da bala, praticamente levantou para me bater. E não só isso, esse deputado pegou a minha fala e acabou de deturpar, fazer uma edição criminosa dessa fala e colocar nas redes sociais. Essa tem sido a prática dos conservadores e reacionários nessa casa. A prática da mentira, da calúnia, da deturpação. E isso não fica só entre os deputados conservadores. O próprio presidente dessa casa tem se comportado dessa maneira. O presidente dessa casa, que se acha sentado num trono de ferro que é eterno, esquecendo que numa democracia as cadeiras não são eternas, as cadeiras são só cadeiras, as pessoas apenas se sentam nela, os lugares não são para sempre, a democracia pressupõe a renovação. O próprio presidente da casa faz um trabalho, uma articulação política que promove a cultura do ódio, que reduz a empatia. Não só na maneira como ele pauta os projetos de lei aqui, mas o que ele vem fazendo fora daqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de como agem os propagadores do ódio, os que são contrários à empatia, num vídeo em que o próprio presidente aparece deturpando, propositadamente, um projeto de lei de minha autoria e da deputada Érica Cocai.
Eu queria que vocês vissem esse vídeo. Um momento. O áudio... Os debates. Eu queria saber o que o senhor tem a me dizer da família tradicional brasileira ser constituída por um homem e por uma mulher, e por que os casais homoafetivos não podem adotar uma criança. Bom, eu não tenho o que te dizer sobre detalhes. Eu apenas sei que entender uma coisa. Os projetos são de oriundos de parlamentares. Os parlamentares apresentam seus projetos, eles são tramitados de acordo com a sua competência regimental. O que eu fiz, que gerou polêmica, é uma coisa que eu fiz com 200 projetos. Todos os projetos ao fim da legislatura são arquivados. Quando você reinicia a legislatura, o parlamentar que o desejar, ele desarquiva, mediante requerimento. E aí o regimento diz que eles têm que voltar a tramitar na forma que se encontravam antes. Então, todas as comissões especiais existentes, e essa, por exemplo, do Estatuto da Família, existia ao fim da legislatura passada, elas são obrigadas a ser recriadas, como a demarcação de terra indígena, como outras 50 que eu poderia falar para você. Então ela voltou a tramitar no estágio que estava. Eu nem conheço o conteúdo desse projeto, não tenho nem condição de te dar opinião, porque eu nem o li. Então eu não tenho condição de opinar. Quando eu desarquivei, que é um ato obrigatório, porque ninguém, por exemplo, cobra que o presidente anterior, ele criou o estatuto, criou a comissão. Ninguém cobra. Agora, eu, por ser evangélico, cobra porque eu recriei. Então, eu acho que é um pouquinho de discriminação a posição. Então, eu não tenho condição nenhuma. Não estou dizendo que você deixa fazer, estou dizendo a versão que sai divulgada. Eu não posso lhe dar minha opinião, porque realmente não participei do conteúdo, não sou autor do conteúdo, não tenho conhecimento que está escrito lá, não sei se é isso que está escrito lá, e não sei mesmo que seja isso que está escrito lá, qual é o produto que vai sair ao fim da comissão. Então a gente tem que esperar para ver. E esse é o processo legislativo. Tem propostas absurdas. Tem, por exemplo, proposta tramitando na Câmara do deputado João Willis, que autoriza a criança a mudar de sexo sem autorização dos pais. Tem propostas absurdas. Tem, por exemplo, proposta tramitando na Câmara do deputado João Willis, que autoriza a criança a mudar de sexo sem autorização dos pais. Tem propostas absurdas. Tem, por exemplo, proposta tramitando na Câmara do deputado João Willis, que autoriza a criança a mudar de sexo sem autorização dos pais. Tem propostas absurdas. Pronto, tem, por exemplo, já basta. Tramitando na Câmara do deputado João Willis, que autoriza a criança a mudar de sexo. Isso é para mostrar que o presidente da casa afirma, para jovens que visitaram essa casa, que ele desconhece o conteúdo do Estatuto da Família. Ele diz que desconhece, ainda assim ele pautou o Estatuto da Família. O Estatuto da Família é um projeto de lei que põe em segurança jurídica milhões de pessoas nesse país, porque as famílias que devem gozar da proteção do Estado não é só a família formada por pai, mãe e filhos biológicos. Há diferentes arranjos familiares. Há famílias monoparentais chefiadas só por mulheres e chefiadas por homens. Há famílias chefiadas por avós cujos filhos morreram e que criam os netos. Há famílias formadas por casais estéreis, há famílias formadas por casais que adotaram crianças, há famílias que nasceram do divórcio e formaram famílias estendidas, e há famílias homoparentais ou homoafetivas. O deputado Eduardo Cunha, que se acha um monarca, diz que desconhece o Estatuto da Família, mas afirma categoricamente uma mentira acerca do meu projeto da deputada Érica Cocai, uma mentira que circula na rede social. A gente há de se perguntar se a pessoa que afirma isso, na condição de presidente da casa, para jovens que estão visitando a Câmara, não é a pessoa que está por trás das campanhas de ódio e difamatória e de deturpação do projeto nas próprias redes sociais. É dessa maneira que se constrói a cultura do ódio nesse país. Ele não é o único que tem recorrido à mentira. Ele praticamente tentou impedir esse seminário de acontecer. Esse seminário só aconteceu graças à tenacidade nossa. Nós tivemos que enfrentar os deputados conservadores dessa casa para conseguir aprovar na Comissão de Legislação Participativa, na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Cultura. Aliás, a Comissão de Ciência e Tecnologia não queria sequer que a logo da comissão fosse colocada no cartaz. O presidente da comissão não está aqui, não se fez presente. Isso é para mostrar para vocês que o discurso de ódio não está fora, está dentro, estimulado por essas pessoas. Mas o nosso compromisso é confrontar o ódio com o sentimento da empatia. Esse é o objetivo desse seminário. Nós queremos construir as pontes. Nós queremos dizer a essas pessoas que a gente não quer alimentar ódio. Nós queremos apenas fazer parte da comunidade de direitos na nossa diferença. A gente quer responder a tudo isso com alegria, com afeto,
com empatia. Por isso mesmo, escolhemos Daniela Mercury para ser a convidada especial desse seminário. A trajetória de Daniela é uma trajetória de afirmação da empatia por meio da arte. A princípio, da empatia em torno da população negra, da cultura negra. Depois, a empatia em torno das mulheres. E agora, a empatia em torno dos diferentes arranjos familiares. Como diz ela própria numa das suas canções, alegria agora, agora e depois de amanhã. Só com a alegria e com a empatia a gente pode responder à cultura de ódio que hoje está encarnada no presidente dessa casa e nos seus asseclas. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença de Kim Christensen, embaixador da Dinamarca. Han Peters, embaixador do Reino dos Países Baixos. Joseph Smith, embaixador do Reino da Bélgica. Gostaria de chamar a deputada federal Érica Cocai, coordenadora da Frente Parlamentar dos Direitos Humanos. Gostaria de desejar um bom dia para cada um e cada um de vocês, saudar os que compõem a mesa e dizer que penso que esse é um momento muito especial. Esse seminário acontece há 12 anos, essa é a 12ª edição. Mas penso que ele nunca foi tecido com os fios tão nítidos e tão claros da resistência. Este seminário é símbolo de resistência. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos, que da sua composição de 18 membros, conta com 13 membros de uma lógica fundamentalista, estará à tarde apreciando se irá aprovar ou não a realização deste seminário que está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo porque nós caminhamos nas brechas que se constroem, pelas brechas, muitas vezes, nós conseguimos respirar. Está acontecendo para dizer àqueles que estão sentados nas cadeiras, que, como disse o João Willis, se pensa eterna, que esta casa não marchará segundo o som emitido dos tambores fundamentalistas e intolerantes que estão vivendo e convivendo com o Poder Legislativo. Então, portanto, nós estamos aqui para dizer que nós não vamos aceitar esse marchar de cabeça baixa, de olhar para o lado. Nós estamos aqui para dizer que o movimento LGBT, dentre tantos movimentos que defendem os direitos, são movimentos extremamente revolucionários, mais do que eram há 40, ou há 30, ou há 20 anos atrás, porque falam do direito de amar. Falam do direito de amar. Porque falam e ousam dizer o nome de um amor, como diz Oscar Wilde, porque falam do direito de ser, porque resgatam esse risco ontológico que nós vivemos em uma sociedade onde a mão invisível do mercado captura desejos, captura comportamentos, e o ser humano está tão coisificado, tão desumanizado. Por isso, este seminário é símbolo de resistência, para que nós possamos dizer que nós queremos construir uma cultura de paz.
E a cultura de paz só será construída se nós rompermos com a desumanização simbólica. Eles querem a sociedade dos hospícios, a sociedade dos presídios, inclusive com adolescentes de 16 anos nestes presídios medievais. Eles querem a sociedade dos armários. E nós queremos a sociedade onde cada um possa viver a sua humanidade, onde a humanidade não se vive em armários, a humanidade não se vive em hospícios, a humanidade não se vive sem o direito de amar, sem o direito ao carinho, sem o direito ao beijo, esse beijo que tanto assusta. E aqueles que se assustam com um beijo, seguramente... Aqueles que se assustam com os beijos se acostumam com a violência. E uma violência que é construída a partir da fala. A fala e o discurso, ele não é inocente. O discurso, ele é a ponte entre a ideia, o pensamento e entre a ação. Tem razão Guimarães Rosa quando diz, ora, a ação vem depois da palavra pensada e da palavra falada. Portanto, o discurso não é inocente. Esse discurso que muitas vezes é proferido nos púlpitos ou nas tribunas onde as pessoas honraram e disseram que honrar a Constituição que fala em dignidade humana, esse discurso mata. Esse discurso mata. Por isso, quando estávamos aqui, na abertura deste seminário, escutando Daniela Mercury, com o que representa para cada um e cada um de nós na construção da liberdade, na construção da afetividade, na construção do direito de ser e de amar. Me lembrava que aqui nosso hino fala de uma pátria mãe gentil. Que pátria mãe gentil pode existir quando nós temos tantos Petersos, tantos Ricardos, tantos Micaels, tantos aqueles que são ceifados no seu direito à existência, porque são desumanizados simbolicamente. Por isso nós estamos aqui, e encerro com isso, para dizer que nós vamos perseguir, e estamos e vamos construir esta sociedade onde possamos libertar todos os beijos, onde possamos libertar todos os carinhos, onde possamos viver com as nossas diabruras e particularmente também com as nossas canduras, como diz o poeta. Por isso, no dia de hoje, este seminário carrega esta importância, para que construamos uma cultura de paz. E para construirmos uma cultura de paz, é preciso romper a desumanização, romper o ódio, para que nós possamos dizer que o outro tem os mesmos direitos que eu tenho, posto que fazemos parte de uma mesma humanidade, com formas diferentes de amar, com formas diferentes de ser, com várias etnias, mas uma mesma humanidade. Esse seminário é para reafirmar esta humanidade. E eu termino lembrando Guimarães Rosa, quando diz que no correr da vida, esse que às vezes embrulha tudo, a vida é mais ou menos assim. Ela aperta, ela afrouxa, ela esquenta, ela esfria, ela inquieta, desassossega e ela se aquieta. Mas a vida exige de nós coragem. Nós temos coragem de amar, de ser e de transformar este país para que seja uma pátria mãe gentil. Anunciamos a presença dos parlamentares e pedimos aplausos somente ao final da lista.
Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL. Paulo Foleto, do PSB. Orlando Silva, PCdoB. Deputado Ivan Valente, do PSOL. Luciana Santos, vice-presidente da Comissão de Cultura. Daniel Coelho, do PSDB. Deputado Orlando Silva. Deputado Lincoln Portela. Deputado Zé Carlos. Deputado Daniel Coelho. Deputada Raquel Muniz. Deputada Maria Helena. Deputado Bom Gás. Deputado federal Margarida Salomão. Deputado Paulão. Deputado Lobe Neto. São esses presentes. Agora gostaria de chamar o senhor Jorge Shedick, coordenador-presidente do Sistema das Nações Unidas no Brasil. A ONU foi criada no ano 1945. Este é o 70 aniversário da nossa organização. Mas a nossa organização recebeu a sua alma no ano 1948, quando foi aprovada, no dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O primeiro artigo da Declaração fala que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. A declaração não fala dos homens, das mulheres, dos negros, dos gays, fala todos. Todos no sentido mais abrangente da expressão. Então, nesse sentido, as Nações Unidas, reconhecendo que as populações LGBTs a nível mundial são das principais vítimas da exclusão, da discriminação. Em 78 países do mundo ainda é delito, ainda são delitos as relações sexuais entre adultos do mesmo sexo. Lançamos, baseado no espírito desse primeiro artigo da Declaração, uma campanha Livres e Iguais, destinada a reconhecer que uma das assinaturas pendentes da luta pelos direitos que a ONU está promovendo a nível mundial é justamente a promoção dos direitos das pessoas LGBT. Aqui no Brasil, temos lançado essa campanha, tenho orgulhosamente o símbolo dela, e também a campanha de zero discriminação. Por quê? Porque a discriminação, além do lastre e do peso moral que representa, é o principal aliado de doenças como HIV/AIDS, como muitas outras que reduzem radicalmente a expectativa de vida das populações discriminadas. E reduzem também a qualidade moral da sociedade no seu conjunto. Por isso, o nosso compromisso é apoiar os esforços para ampliar os direitos e para combater a discriminação em todas as suas formas. Quero finalizar dizendo que o ano passado eu tivesse tido menos autoridade moral, porque na nossa organização, baseada nestes princípios morais, os direitos das pessoas que tinham relações estáveis com pessoas do mesmo sexo não eram reconhecidos. E este ano o secretário-geral aprovou direitos similares para casais do mesmo sexo. E sabem o que aconteceu? Muitos países fizeram uma questão dizendo que isto estava fora da autoridade do secretário-geral e exigiram uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas. E pela primeira vez, a Assembleia Geral das Nações Unidas reconheceu explicitamente os direitos dos casais homossexuais dentro dos funcionários do sistema das Nações Unidas. Então, hoje, falo para vocês com autoridade moral que se você, Daniela, fosse
uma funcionária das Nações Unidas, teu relacionamento seria reconhecido formalmente pela nossa organização e realmente esse é um símbolo do compromisso que nós temos como instituição e como agências e órgãos do sistema das Nações Unidas em apoiar esta luta por um mundo com empatia e sem discriminação. Muito obrigado. Gostaria de chamar a deputada Luciana Santos, vice-presidente da Comissão de Cultura e membro da legislação da Comissão Participativa. Gente, muito bom dia. Quero aqui saudar Fabinho, deputado federal, presidente da Comissão Legislativa Participativa, saudar a nossa convidada especial, esse talento, esse patrimônio do povo brasileiro, que é a Daniela Mercury. Saudar o nosso querido Jean Williams, que lutou tanto para que pudesse realizar esse seminário, e a nossa querida, em nome deles e da deputada Érica Cocai, saudar todos os outros componentes da mesa. De fato, parece uma coisa óbvia, não é? Simples, mas nós já estamos no 12º seminário da LGBT aqui na nossa casa. E vocês não imaginam o quanto foi dramático para poder fazer valer um simples debate, um simples seminário sobre esse assunto. Eu sou, além de vice-presidente da Comissão de Cultura, sou membro da Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação, e sou testemunha do esforço que fez vários parlamentares, mas quero, em especial, destacar o papel de Jean Willis, por ter feito realizado uma verdadeira saga para que nós pudéssemos realizar esse seminário. Isso só reflete isso que eu já peguei na fala da deputada Érica, um pedacinho do final da fala do nosso deputado Jean, só revela o quanto nós temos aqui o reflexo e o rebatimento de um preconceito, né, de uma coisa odiosa que é o preconceito, que é algo secular, que permeia diversas civilizações, mas que o Brasil, até pela sua construção, da sua nacionalidade, ele é um país eminentemente formado por uma diversidade e formado por uma matriz completamente diversificada pela sua própria miscigenação. E existe um grande legado do povo brasileiro, que apesar de todo o preconceito, né, que historicamente caracterizou a construção da nossa nacionalidade, mas nós temos um legado, que é sermos, né, um país que não aceita intolerância. E por isso mesmo, num momento como esse, em que no Brasil nós temos esses meios de comunicação que é a internet, e que nós observamos o quanto essa cultura do ódio, do preconceito, não só para a homofobia, mas para a questão da mulher, para difundir todo tipo, até mesmo dentro mesmo das religiões, ou diversas formas e manifestações que nós assistimos na última eleição, a polarização que se deu, de caráter também eminentemente político, que se resvalou para a disputa eleitoral de um tamanho, de um jeito que nós nunca tínhamos no Brasil. Isso que a deputada Érica Cocai aqui falou. Nós vimos e assistimos sair do armário, preconceitos regionais, de toda natureza que se espalhou de maneira ilimitada, dentro dos meios de comunicação. E esse foi o argumento principal que nós usamos na Comissão de Ciência e Tecnologia para poder fazer valer. Nós estamos discutindo a necessidade de se estabelecer a cultura da paz nos meios de comunicação. E isso é algo que se reflete cotidianamente
não é, nas grandes mídias, nos blogs, em todas as ferramentas que nós pudermos, não é, fazer valer o debate da cultura de paz, nós precisamos fazer valer. Infelizmente, vivenciamos um momento nessa casa que reflete esse ambiente político, que resvalou para um ambiente político, de uma composição socioeconômica muito conservadora e muito retrógrada. Está na pauta do Congresso Nacional uma agenda que significa um retrocesso civilizacional, porque se passar o Estatuto da Família, significa o Brasil retroceder há décadas atrás. Não é? Se passar, como está aí na agenda, não é? O preconceito, não é? a opção, não é? de toda natureza, e o preconceito que nós assistimos, não é? Em diversas, na manifestações, em legislação, nas proposições que tramitam em várias leis, nós vamos estar dando um passo impressionante, garantindo por uma representação do Poder Legislativo Nacional civilizatório, como aqui falei. Mas acho que quando a gente realiza um seminário desse, não é, com a manifestação de diversos segmentos da população, novamente, não é, a alegria, não é, a coragem, a ousadia, a audácia vai vencer o medo e vai vencer o retrocesso, graças à nossa disposição de fazer valer uma agenda que significa cultura de paz, o amor, como bem aqui caracterizou a nossa deputada Érica, e, portanto, todos os valores humanos que significam a gente ter um mundo convergente, um mundo em que as pessoas possam ter interlocução, estabelecer o diálogo. Aliás, na Constituição brasileira está lá, de 1988, que foi fruto de um grande debate, de uma grande mobilização social democrática no nosso país, que diz lá, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso que nós estamos realizando aqui vai fazer valer essa agenda. Tenho certeza disso, porque precisa valer, né, a verdade, precisa valer a paz, precisa valer a tolerância, precisa valer o amor e a solidariedade entre as pessoas como valores caros que a humanidade, que o povo brasileiro não pode ir na contramão do que todo hoje o mundo caminha, para que o Brasil tenha marcos legais que garantam direitos, que garantam conquistas e garantam o povo uno, que é aquilo que nós tanto queremos para que a humanidade possa dar o seu salto civilizacional que o Brasil precisa dar para caminhar para uma institucionalidade, né, e um padrão de relacionamento em que prevaleça o diálogo, a solidariedade e o companheirismo. Um beijo para vocês, firme na luta. Conte conosco. Gostaria de agradecer a presença de Isabela Tomás, ministra da Embaixada da Austrália em Brasília, de Marja Schuhonen, secretária da Embaixada da Finlândia em Brasília, Pernilla Josefsson, ministra conselheira da Embaixada da Suécia, a presença do deputado Bebeto, do PSB. Passo a palavra agora ao deputado Glauber Braga, vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa e autor do requerimento que aprovou a realização deste seminário. Bom, em primeiro lugar, minha boa tarde já a todas, a todos. Eu vou me dirigir ao presidente Fábio, vou me dirigir ao meu amigo deputado Jean, vou me dirigir a Daniela e, me dirigindo a eles, eu estou me dirigindo a toda a mesa. Eu queria fazer uma saudação e dizer que a gente precisa ultrapassar uma etapa, que para mim não é uma etapa só da Câmara dos Deputados, é uma etapa de todos os agentes políticos, onde a gente tem a reversão de um quadro para que a gente não trabalhe a política de garantia de direitos como um favor.
o encontro que está sendo hoje aqui realizado na Câmara dos Deputados, ele não é um favor. O encontro que está sendo realizado hoje aqui na Câmara dos Deputados, ele é o estabelecimento de um direito. Quando a gente teve a oportunidade de apresentar o requerimento que foi aí articulado pelo deputado Jean, é por uma consciência profunda que combater qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação, e a discriminação LGBT, que é tão presente nas relações sociais no nosso país, é uma obrigação de todo agente político que tem um compromisso de natureza pública. E é exatamente por isso, meus amigos, Jean, que eu queria dizer, e a deputada Luciana colocou aqui muito bem, que a agenda que está sendo estabelecida pela Câmara dos Deputados, que é extremamente preocupante, ela só tem condições concretas de modificação, com um profundo trabalho de mobilização social por parte de todos aqueles que acreditam que essa agenda pode ser diferente. É uma agenda conservadora nos costumes, é verdade, é uma agenda privatizante no conjunto das relações econômicas e é uma agenda autoritária na forma de colocá-la em prática. Agora, o contraponto a isso se faz em discussões como essa, que a gente está tendo a oportunidade de estabelecer aqui hoje, num diálogo franco, aberto, demonstrando claramente que aqui todos aqueles que estão no exercício da garantia dos seus direitos, mas se faz também necessariamente com mobilização externa que garanta que a pauta da Câmara dos Deputados seja plenamente influenciada por todos aqueles que acreditam que o combate à discriminação e ao preconceito é, sim, uma obrigação dos agentes públicos, dos agentes políticos, na garantia do direito de todos aqueles que são cidadãos e que não precisam de favores do Estado, mas têm, sim, a possibilidade concreta da garantia e do respeito que a Constituição da República Brasileira faz, e mais do que isso, que qualquer sentimento de cidadania mais forte exige. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês, e eu quero me colocar à disposição também para que a gente possa estar estabelecendo uma agenda de caráter progressista para o nosso país, com uma mobilização popular que seja frequente, não só na Câmara dos Deputados, nos estados brasileiros, no Senado Federal. A modificação concreta que a gente tem condições de fazer na agenda não parte única e exclusivamente das ações dos parlamentares, mas parte do esforço que se faça de fora para dentro, para que essa agenda possa ser reformulada. Obrigado, um abraço grande. Gostaria de agradecer a presença de Fernanda Medeiros, representante da Embaixada do Reino Unido, e convidar para falar os senhores Rogério Konchak e Weyman Pandinho, representantes da sociedade civil. Boa tarde. Em primeiro lugar, Jean, é um orgulho a gente ter podido votar em você. Nós estamos aqui para dar nosso depoimento da nossa vida. Eu e o Weyman somos casados há 8 anos e em 2013 decidimos que iríamos iniciar um dos projetos que a gente já tinha estabelecido, que era iniciar o processo de habilitação para adoção. Nunca passou pela nossa cabeça qualquer outro caminho que não fosse a adoção. E ficamos preocupados, cientes de toda a discriminação em relação ao tema, em relação à questão de ter 2 pais, e fomos para a Vara da Infância e Juventude com receio de termos que abrir 2 processos, e a nossa surpresa foi que o encaminhamento já estava completamente direcionado
para que o casal assumisse essa atribuição. Entramos com o processo, participamos de todas as etapas. Em junho de 2013, iniciamos a nossa gestação com o processo administrativo em curso. Passamos por todas as etapas e nosso perfil inicial, porque é uma coisa muito difícil, na hora que a gente entra com o processo, nós temos que marcar alguns xizinhos sobre o tipo de criança que a gente quer. Então, naquele momento, nós colocamos que queríamos um casal, preferencialmente um menino e uma menina, de qualquer etnia, até 7 anos, com doenças tratáveis. E, a partir daí, participamos de vários grupos de adoção, tanto presenciais quanto em redes sociais, e esse perfil foi se alongando, e começamos a discutir por que não 3, por que não um pouco mais velhos, que diferença fazia, até que nós tivemos uma proposição de conhecer 4 crianças num abrigo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, irmãos. Isso foi no dia 1º de abril do ano passado, não foi mentira, e nós chegamos ao abrigo, conversamos com a assistente social e a psicóloga, e foi o primeiro contato realmente de conhecimento sobre o que as crianças, como elas eram, o que elas tinham passado. Naquele momento, os 4 irmãos de uma mesma mãe, a mais velha, na época, com 11 anos, depois filha de um genitor, a segunda de outro genitor, na época com 2 anos, um menino com 1 ano e uma bebê com 2 meses. Esses 2 últimos de um terceiro pai. E tínhamos a preocupação da adoção tardia, né? Uma menina de 11 anos, o que tivemos a informação do que ela já tinha passado, uma menina que nunca tinha tido uma casa, que não viveu com o pai, que morreu em virtude da AIDS. A mãe ficou também com a doença, passou para os 3 menores, né? Os 3 menores nasceram com o vírus e com os anticorpos herdados da mãe. Quando nós os conhecemos, a de 2 anos já tinha negativado, o menino já tinha terminado o tratamento, aguardando ainda exames, e a pequenininha estava iniciando ainda seu tratamento. Nós nos olhamos e aí? Bom, aí a frase antológica do Eichmann, eu sou alérgico e me trato a vida toda, então, se a pessoa tem com algum problema, vamos seguir em frente, vamos tratar, né? E os conhecemos numa visitação pública, que é assim que tem que ser, né? As crianças não poderiam saber que estávamos ali para conhecê-las. E algumas situações já foram muito interessantes, porque a mais velha teve uma empatia grande logo com ele e chegou a perguntar para ele, mas vocês são irmãos? Aí ele, não, nós somos casados. Ela olhou para ele, que nem o Nico e o Félix. Aí ele, exatamente. Ah, tá. E ela tá até hoje, né? Iniciamos imediatamente o estágio de convivência no mês de abril, mês de maio, e no dia 11 de junho, aí são as fotos, algumas dos abrigos, e já no decorrer desse um ano, né, no dia 11 de junho do ano passado, nós tivemos a felicidade de termos os termos de guarda dos 4. Mudou muito a nossa vida, né? Toda a logística foi bastante complicada. Em determinados momentos, nós tínhamos planilhas grudadas na geladeira com 47 linhas para saber que hora que tinha que dar remédio para um ou para outro, né? Mas ser chamado, né, como nós somos, de Papai Ogéio e Papai Iei, né, a felicidade tão grande, e a partir daí foi rotina, né? Lutamos pelos nossos direitos,
a inscrição dos quartos no plano de saúde, com termo de guarda. Eu sou auditor da Receita Federal, o Eichmann é contador, então procurei a questão da licença adotante. O Estatuto do Servidor Público diz que a servidora adotante tem direito a 90 dias e o servidor a 5 dias. Nós não aceitamos isso, entramos administrativamente, não conseguimos, né? Nossos advogados entraram então com mandado de segurança e o juiz federal foi categórico na situação de que o direito à adoção é o direito da pessoa. Então, não é a servidora que tem que ficar com os seus filhos, mas a pessoa que é adotante. Então, me concedeu os 90 dias, ato contínuo, nossos advogados solicitaram e conseguiram a prorrogação por mais 60 dias, porque nós tínhamos um bebê com menos de 1 ano. Então, conseguimos, durante esse período, ter a licença, acompanhamento. O Eichmann trabalhava mais à noite e às madrugadas, né, em função do trabalho dele. E conseguimos o principal da licença, que foi a criação e manutenção do vínculo afetivo com eles. Em julho, as 2 mais velhas já entraram na escola. Uma escola que nos deu outra grande felicidade, porque já havia 6 crianças adotadas, das 6 crianças, 3 com 2 mães, e a entrada dos 2, e depois em novembro dos outros 2, só mudou a estatística da escola, né? Porque agora os homens estão ganhando das mulheres. Nesse intervalo também, um outro desafio foi batizá-los, né? Nós queríamos batizá-los na Igreja Católica, buscamos, e também assim foi feito, apesar do padre perguntar, mas como é que eu vou fazer? Tem que chamar a mãe ou o pai? E a gente falou, chama de qualquer maneira, chama os pais, ou chama a família. Ou a família, né? Então, isso independe, né? E eles estão hoje muito, muito bem conosco, não há qualquer dúvida de que eles estavam lá para nós, que nós chegamos lá para eles, né? E quando a gente vê aqui no Congresso uma discussão do Estatuto da Família em que querem nos excluir disso, né, além de ficarmos completamente consternados de pessoas poderem pensar dessa maneira, a gente fala que os nossos filhos não eram cuidados, não eram tratados, não eram educados, não tinham um lar. Hoje eles são cuidados, são tratados, são educados, têm um lar e, sobretudo, são amados. Isso não é família. Arrumei um nome. Bom dia a todos, né? O Rogério já fez aí um prefácio, né? E pegando um gancho, né, desse encontro, né, que se fala de empatia, né? A nossa vida, contada aqui pelo Rogério, mostra isso, né? Como em momentos, né, nós não somos diferentes de ninguém na sociedade, né? Nós temos a empatia de empatia com outros pais heterossexuais. Nós temos a empatia de trabalharmos como qualquer outro cidadão. Temos a empatia de sentirmos tristeza, amor, carinho e empatia de ser pai, né? Que eu acho que é algo que também assusta muito hoje a sociedade, né? A gente passou por uma etapa, eu estou com 38 anos, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Na década de 90, a gente passou por um período assim de transformação, mas ainda com não se aceitando e a sociedade não nos aceitando. Hoje a coisa está, graças às mídias, né, essa conexão que todos nós temos, estamos mais expostos, né? Por isso a questão da violência, por isso a questão do contra, né? Você tem as religiões, algumas religiões contra, você tem pessoas contra, que expressam isso através da mídia, e às vezes de uma forma muito agradável,
mas que a gente só pode mudar isso com essa empatia. E empatia foi como o Jean falou, né? Se colocar no lugar do outro. A gente conta muito a nossa história, não é uma questão de exibicionismo, né? É para que o outro veja que não há diferença. Eu troco a fralda da minha filha como uma outra mãe troca, como um pai troca, como uma avó troca. Eu trabalho para ganhar o leite das crianças, como qualquer um aqui faz. Eu trabalho para construir um Brasil melhor para esses 4 filhos que eu tenho, e que no futuro eu quero que eles respeitem essa diversidade, né? Porque nós também somos uma família feita de diversidade, e toda a família né? De pretos, brancos, altos, magros, gordos, separados, juntos, multifamílias, e essa empatia é isso, é se colocar no lugar do outro, é mostrar os exemplos. A gente pode mudar pelos exemplos bons, né? Tanto dos valores, da honestidade, como pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, pela tolerância. Né? Também tem que ser tolerante. Né? Às vezes a gente discute. Dentro do nosso próprio meio, às vezes, existe o próprio preconceito, a discriminação dentro do próprio meio. Então, como é que a gente pode mudar isso? Sendo tolerante, não discriminando e olhando para si, querendo para si coisas boas e para o próximo. Então, a gente mostra a nossa história, a nossa afetividade, o nosso carinho, o nosso amor pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, né? Para que isso sirva de mola para que todas as pessoas falem, não há problema nenhum, vamos seguir em frente, vamos passar essa etapa. Então, eu agradeço vocês aí por escutarem a nossa história e espero que sirva de inspiração para muitos. Não 4, mas pelo menos os pais aí, né? Informo que, após a fala dos convidados para a mesa de abertura, a tribuna estará aberta aos parlamentares presentes. Gostaria de convidar Malu Versosa Mercury, esposa de Daniela Mercury. Boa tarde. Como todos sabem, eu sou jornalista, trabalhei 20 anos em televisão e passei minha vida ensinando apresentadores, repórteres, a usar empatia para comunicar. Quando a gente usa empatia, a gente se coloca no lugar do outro, né? Consegue fazer com que as pessoas entendam o que você está dizendo, porque você está se colocando ali no lugar dele. Hoje, que ela me colocou aqui nessa cilada, junto com o Jean, que eu odeio falar em público, mas eu sou jornalista de trás das câmeras, né? Não sou de frente. Eu acho que é importante eu falar porque faz parte da nossa luta por direitos humanos. Ela tem empatia de sobra, usa na arte e usa na comunicação dela de uma maneira espetacular. A gente também adotou 3 crianças que dão um trabalho danado. Eu imagino eles com 4, ainda um bebê pequeno. E são 2 homens, né? Não é discriminando, não, mas 2 mães, a gente bota o pé na cabeça, fica louca, mas resolve. A gente já fez planilha também para tentar organizar, ainda mais com as viagens todas, é uma loucura. Mas quando a gente escreveu o livro, que eu vi que ela está ali com uma cópia, Daniela e Malu, uma história de amor, foi para isso, foi para comunicar com empatia, usando o caminho do amor para dizer que somos família e que estamos aqui, que somos diferentes e que isso é bom. Somos diferentes porque todos são diferentes e que somos livres e que somos iguais, como o Shediek falou. A gente recentemente foi tirar o documento da mais nova, RG e CPF.
E eu cheguei lá no RG, a gente preencheu a ficha toda, levou a certidão de nascimento direitinho. E quando ela me deu o papel para conferir, porque eles dão primeiro o papel para conferir e antes de dar o ok no registro, né? Aí estava lá, o nome do pai, Malu Versosa de Sá Mercury. O nome da mãe, Daniela Mercury de Almeida Versosa. Eu falei, por que eu sou o pai? É porque ela é cantora. Eu falei, é porque ela é cantora, né? Você é fã. Mas tudo bem. Ela falou, não, aí a atendente fez, não, isso aqui é só proforme, porque na hora que sair o RG, vai estar escrito lá filiação. E vai estar seu nome e o de Daniela, sem estar nome de pai e nome de mãe. Eu, na verdade, brinquei para chamar a atenção dela para o absurdo que é aquilo. Porque se no documento impresso já sai filiação, custava na ficha que a gente vai conferir, está escrito filiação também. É pequeno, são coisas mínimas, mas são essas pequenas mudanças que a gente vai lutando, que a gente vai transformando, que vão transformar essa sociedade e esse país. O nome de nossa filha, da mais nova, é Ana Isabel Versosa de Sá Mercury. E isso já é uma grande vitória. Quando ela chega na escola, a gente, outro dia, há 2 meses mais ou menos, ela teve um acidente grave na mãozinha, fez uma fratura exposta, precisou ficar internada, cirurgia, e a gente ficou, as 2 mães, obviamente, no hospital com ela. E a enfermeira chegou, foi me ajudar a dar um banho nela. Daniela estava fazendo outra coisa, fomos eu e a enfermeira, era o primeiro banho que ela ia tomar depois do acidente. E aí, no meio do banho, ela fez assim, mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a enfermeira olhou para mim e disse, achei que era ela era filha de Daniela. Aí, Ana Isabel, do alto dos seus 5 anos, sentada na cadeira, olhou e fez, eu tenho 2 mães, você não sabia, não? Então, Bela, como a gente chama, Ana Isabel, que a gente chama carinhosamente de Bela, tem 5 anos de idade e já se impõe. E ela se impõe porque vive numa família cercada de amor, livre de preconceitos, onde todos são iguais, independentemente de sexo, de gênero, de religião, de cor, de condição social. Na nossa casa são todos iguais, todos são tratados da mesma forma, de forma respeitosa, e é assim que a gente vai lutar até o fim dos nossos dias, com muitos beijos, muitos carinhos, muitos abraços em público e dentro de casa, porque eu não sou besta. E vamos transformar o mundo. Eu só queria dizer que o caminho é o do amor, não é o da briga. Não adianta gritar, não adianta enfiar o dedo na cara dos outros. Vamos transformar com amor, que a gente, com certeza, vocês que estão aqui, estão representando os 220 milhões de brasileiros. Obrigada. Gostaríamos de agradecer a presença da deputada Carmen Zanotto. Gostaríamos de agradecer ao Laboratório Sabin, ao Teatro dos Bancários e aos movimentos sociais e apoiadores do evento. E agora eu tenho a honra de convidar para falar a senhora Daniela Mercury, cantora e convidada especial do evento. Filmagem. Eu nasci pelas mãos de Janaína, eu cresci aprendendo a me virar.
Minha mãe fez milagre, eu menina, vi o peixe e o pão multiplicar. Eu sou meio saci macunaíma, tenho um sangue guerreiro de zumbi, com data de coriz que eu aprendi a cruzar meus desertos e sertões, e dos Santos Drummond dos aviões, o direito sagrado de ir e vir. Sou o martelo na mão de Aleijadinho, esculpindo a queimada de Krasberg. Eu sou as renações de Narizinho, sou Lobato engolindo Gutenberg. Salve Cícero, padre, meu padrinho, pela areia que vaza na ampulheta, desde o tempo em que a terra era perfeita, sem fronteira, primeiro e nem segundo. Lá do sol sou do tal terceiro mundo, igualzinho a qualquer um do planeta. Maravilhoso. Na verdade, eu estou aqui pela empatia que eu tenho com o povo brasileiro. Pela empatia que eu tenho. Quer dizer que você falou muito bem, amor. Foi muito bem. Estou achando que você vai seguir essa carreira agora. Eu quero dizer que eu estou aqui pela confiança, que é o que estabelece o começo da empatia, né? Para você se identificar com outra pessoa e escutá-la, você precisa confiar no que ela está dizendo e quem ela é como pessoa. Eu quero dizer para vocês que em toda a minha trajetória como cantora, que já são 35 anos no palco, 42 que eu subi a primeira vez no palco. Eu vou fazer 50 anos esse ano, que eu até esqueci o que eu ia dizer, falei, foi muito forte. Da minha trajetória de cantora, que eu nunca fiz campanhas políticas para nenhum político, nenhum partido. Até ofereci fazer de graça para algumas pessoas, porque eu acreditava nelas. E eu agora uso as minhas redes sociais para pedir voto para Jean Willis e Érica Cocai. Mas peço mesmo, eu não sou eu moro na Bahia, ele é do Rio, né, deputado pelo Rio. Eu quase troco meu título de eleitor para ver se eu conseguia, porque eu sou cidadã do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Então, eu ia ver se dava um jeitinho, já que eu tinha recebido o título de cidadã, para ver se eu ia votar por lá. Apesar de termos deputados baianos muito atuantes em outras áreas. Eu sou filha de assistente social e descobri que o meu trabalho como artista é uma extensão do que eu tive na minha casa. Minha casa vivia aberta. Somos 5 filhos e todo mundo que chegava tinha comida, mesmo quando a gente não tinha muita comida para dividir. Minha irmã é socióloga também e já são 20 anos trabalhando diretamente como militante social no Brasil. Por quê? Porque a arte só fazia sentido para mim se ela fosse libertadora, se ela fosse importante para reforçar a autoestima do meu povo. E, obviamente, dentro de Salvador, o povo negro é o povo que mais sofre. Eu, como me identificava, porque eu sou de um bairro de classe média, estava sempre ali com meus amigos, nunca fiz diferença de quem era quem, nunca distingui ninguém por nada, por nenhuma diferença. Achava as diferenças sempre maravilhosas e enriquecedoras. Né? A nossa casa vivia não só acolhendo pessoas, como dezenas de crianças foram criadas lá em casa, porque toda pessoa que servia a nós e que tinha um bebê e que não tinha onde deixar, ficava lá em casa. Meu pai mesmo era babá. Foi a babá de uns 4 ou 5 meninos que voltam sempre no Natal, que estão sempre felizes, que estabeleceram depois suas famílias. Então, a minha casa realmente, a família é bem diversificada também. Mas eu quero dizer que eu estou aqui porque eu acho isso realmente muito importante, que dentro do Congresso Nacional Brasileiro, depois das conquistas que tivemos nos últimos 2, 3 anos, que estejamos juntos para lutar contra o ódio. Porque o ódio tem gerado violência. Eu estava até dizendo para o Jean Willis, anteontem, dizendo assim, que a questão que mais me comove, que me irrita profundamente, que é inaceitável, é a violência contra a mulher no Brasil, a violência contra os gays no Brasil. Isso é inaceitável. E é ainda mais inaceitável que dentro do Congresso brasileiro, onde todos deveriam estar lutando pela vida, tem gente criando mais ódio. É inaceitável isso. É inaceitável. É inaceitável que nessa casa da democracia eu cresci assim,
Afasta de mim este cálice, Pai, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta, e principalmente porque não há ressonância da população brasileira. Aí eu digo, outro dia a presidente fez, a Daniela já recebeu voto para a vida inteira. Eu não sou política, não fui eleita por ninguém, mas convivo com a população brasileira e com a população do mundo. E o povo brasileiro não quer violência. Isso é coisa de poucas pessoas, de marginais, pessoas com problemas patológicos. Então, isso é uma distorção. A violência contra mulheres, contra gays, é uma distorção pessoal. Que fique muito claro isso, porque eu acho que todo mundo acha que é uma questão de conservadorismo, de religião. Não é, não. É uma questão política, de ação policial, de vigilância e de justiça, que está acima de qualquer outra questão de separação das tribos urbanas, das crenças, do jeito de pensar. Não é isso que está em jogo. Cada um pode pensar o que quiser, cada um pode acreditar no que quiser. A gente vive num país livre, onde todos podem pensar, e é maravilhoso que pensem diferentemente. A questão é trazer um discurso de ódio, como disse muito bem Jean Willis e Érica Cocai, de uma maneira extraordinária, aliás, todos, Luciana, cada um disse da sua maneira. Né? Então, isso a gente não aceita. O preconceito cotidiano a gente vai lutando, vai afirmando, vai quebrando barreira. Mas o meu povo negro de Salvador, só porque negro sai na rua de noite, meninos jovens, são mortos constantemente, ninguém se importa, isso parece uma guerra nesse país. A exploração sexual de crianças e adolescentes, que foi a primeira campanha que eu participei com a Unicef, né, o trabalho infantil. A cada 12 segundos uma mulher é violentada, a cada 30 minutos uma mulher é morta nesse país por crimes passionais. A maioria dos casos de pedofilia no Brasil vem de dentro de casa, do abuso, do autoritarismo, normalmente por parte dos pais, padrastos, que querem ainda submeter a mulher e também os filhos ao seu... querem subjugar através do sexo. Aliás, que é uma questão que você me fala. Você fala muito de... A questão é o amor, as relações, né? Mas como ainda tem um tabu em relação ao sexo, as pessoas estão precisando se cuidar. Porque isso não é uma questão... O mundo já está no futuro e a gente ainda está discutindo o que é que a Bíblia fala. Não estou para discutir o que é que a Bíblia fala. Desculpe, e eu sou católica. Então, e para mim a Bíblia sempre falou de amor, de tolerância. Quando é outra coisa, não me interessa, porque é uma coisa que já passou de outro momento do mundo, de outro momento da sociedade, que naquele momento alguns pensavam daquele jeito. Mas sem desmerecer a quão sagrado é a Bíblia para mim. Né? Eu já discuti com o Papa por causa do uso de camisinha. Eu briguei com o Vaticano porque eu acho que a vida vale mais do que qualquer coisa. Então, acho que a gente precisa, sim, confiar nas pessoas. Estamos aqui, eu estou aqui para mostrar que eu confio nesses deputados, para dar reforço a eles, para mostrar que a sociedade brasileira está com vocês. A grande maioria da população brasileira não quer violência, não é homofóbica. Então, não venham inventar que há uma maioria cristã ou evangélica que apoia a violência. Isso não é verdade. Ser cristão e ser evangélico não tem nada a ver com violência. Várias pessoas falam para mim, Daniela, eu te adoro, acho que o que você está fazendo é maravilhoso pelos direitos humanos. Eu sou evangélica e não tenho nada a ver com isso. Então é um absurdo algumas pessoas acharem que, por estarem em alguma religião, são capazes de representar as outras da mesma religião, acirrando o ódio entre nós. Isso não é bom para ninguém. Isso, eu acho que a gente quer fé na vida, né? Amor, misericórdia, gentileza, respeito, coragem, né? Aí eu vou dizer assim, como é que eu fui educada?
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Né? Então, foi assim que a arte me fez. Eu sou quem sou pela arte, pela liberdade de pensamento. E acho a arte poderosíssima nessa empatia, Jean. Por isso que ele me chamou aqui. É só porque eu sou cantora, viu? O caso de eu ter me apaixonado por Malu e Malu por mim é mais uma questão maravilhosa que eu pude ajudar a humanidade e testemunhar para a humanidade, né? Mas essas lutas são muitas, são tantas, né? Que estamos juntas. E a arte que me fez ver esse mundo com os olhos da igualdade, com os olhos do amor, com os olhos mais abertos. E tem uma coisa lá no aeroporto de Portugal que diz: se você vai num país e você não gosta da comida, você acha estranho o jeito das pessoas se vestirem, você não aceita as crenças deles, você acha tudo estranho, fica em casa. Eu acho isso ótimo. Então, por isso que eu digo: evita a vida, que amor, brincadeira, Vera. Eles se amaram de qualquer maneira, Vera. Qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá. Pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. Diga qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor valerá. Qualquer maneira de amor vale aquela. Qualquer maneira de amor valerá. Para as mulheres, Felipe, né? Vai assim. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o dom, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Aí, para falar do Brasil, eu falo: paraíso tupi-guarani, tribo tropical. Da Índia de Gal, eu incorporei uma rainha má para falar que o brasileiro se auto-amaldiçoa, que não acredita tanto em si, que fala mal de si. Vamos falar bem de nós. Nós temos um país extraordinário, deputados extraordinários. Vamos lutar por um Congresso que a gente comprometa os deputados e todos os senadores, né, todos os poderes brasileiros em prol dos direitos humanos, porque é mais do que claro para todos que a gente vive num mundo em que o mundo inteiro luta pelos direitos humanos, seja lá onde for. Lógico que a gente tem os poucos países, como o Jorge falou, mas que estão em situação de ditadura, estão em situação de domínio religioso, de fundamentalistas, que ainda não usufruem das liberdades individuais, mas que as populações estão resistindo bravamente, e as redes sociais e a internet são um caminho fantástico para essa mudança, né? A Primavera Árabe, os países com a pobreza toda da África, a ignorância, a falta de conhecimento faz com que as pessoas não consigam lutar pelas suas liberdades, pelos seus direitos. Mas estamos juntos com eles. E eu falo: eu não sou a Cinderela, nem a adormecida bela, eu sou de Orixá, sou a rainha. Eu não sou a Cinderela, nem a adormecida bela, eu sou Daniela, a rainha. Estão perseguindo minhas religiões afro-brasileiras, da macumba, de umbanda, a raiz do meu axé, de candomblé, candomblé, epababá, epababá. Salve Oxalá, que todos os santos no cubram, a diversidade, o sincretismo, porque
Eu queria que juntos cantássemos esse outro hino nacional que eu vivo a cantar por aí, que vira hino de todos que precisam se afirmar. Porque sabe qual é a diferença do rock para o axé? O rock reclama, o axé afirma. E diz, o canto do negro veio lá do alto, é belo como a íris dos olhos de Deus. E no repique, no batuque, no choque do aço, eu quero penetrar no laço afro, que é meu e seu. E vem cantar meu povo, vem cantar você. Bate o pé no chão e diz que é do Ilê. O Brasil é a pérola negra, redentora do povo negro do mundo, junto com os Estados Unidos da América. Por isso eu canto, e vocês juntos fazem desse canto o canto de todos que querem afirmar o Brasil e afirmar a si mesmos, do jeito que são. Eu não sei o que vocês são, nem quero saber. Então, a cor dessa cidade, o canto dessa cidade, venha, Jean. Vem aqui. A cor dessa cidade, venha, Jorge. Venha cantar com sua embaixadora. O canto dessa cidade é meu, Unicef, ONU, o gueto, a rua, fé. Eu vou cantando a pé pela cidade bonita, o toque do foché e a força, viu, meninos? Vem, amor. Fica, ela é bonita, verdadeiro amor, você vai onde eu vou, verdadeiro amor, você vai onde eu vou. Não diga que não me quer, não diga que não quer mais. Eu sou o silêncio da noite, o sol da manhã. Mil voltas o mundo tem, mas tem um ponto final. Eu sou o primeiro que canta, eu sou o carnaval. A cor dessa cidade, vocês, sozinhos. Por um congresso que a gente possa confiar. Obrigada. Por congressistas que a gente possa confiar. Parabéns, obrigado. Olha, não saiam ainda, porque agora nós vamos abrir a palavra para os deputados presentes, breves comunicações. E eu quero abrir essas breves comunicações dos deputados, convidando a deputada Mara Gabrilli, que é a deputada Mara Gabrilli é uma outra grande aliada na luta contra as discriminações e pela empatia nessa casa. Mara, por favor, vamos ficar aqui, exatamente. Venha, eu fico aqui para cantar, mas fiquem. Vocês mandam um repertório. É proibido proibir. Bom, cumprimento a todos, né? Cumprimento aqui a Daniela, o Jean, todos vocês aqui, minha querida amiga Rosinha, que hoje presente aqui, nossa eterna deputada, secretária de Estado. E eu estou muito honrada aqui de estar do lado da Daniela Mercury, que pude dar a ela o título de cidadã paulistana, quando eu era vereadora em São Paulo. Uma honra, Daniela. E a Daniela ainda se comprometeu comigo nos shows que ela nunca ia deixar de observar toda a casa de espetáculo que ela passasse nesse país, se um artista com deficiência conseguiria chegar no palco e se uma pessoa, um espectador com deficiência, consegue chegar na plateia. Então, temos aqui uma super aliada de nossas causas. E aproveitar, Daniela, que eu queria dizer para você que a gente trabalha muito aqui nesse congresso tentando trazer cada dia mais amor, né, e discernimento para a gente... para a gente trabalhar os projetos de lei com um olhar mais humano.
E eu tive a honra aqui de relatar um projeto de lei que era o Estatuto da Pessoa com Deficiência, passou a ser a Lei Brasileira da Inclusão, que foi uma construção conjunta com a sociedade brasileira e até junto com os ministérios aqui construímos um texto moderno que segue a Convenção da ONU. E esse texto hoje está na mão do senador Romário, lá no Senado. As pessoas com deficiência no Brasil, não só elas, precisam muito que essa lei seja aprovada, porque ela dispõe de cultura, educação, saúde, infraestrutura nas cidades, dispõe sobre trabalho, enfim, é um texto muito completo. E tem pontos ali desse texto, Daniela, que a gente está numa luta para que não seja retirado, que é uma questão muito delicada nessa casa. Quando você fala em orientação sexual, identidade de gênero aqui, muitas pessoas, até por falta de informação, por preconceito, né, por uma resistência ao amor, à abertura que hoje, né, o mundo se encontra, de concepção de mundo mesmo, acaba ficando brecado em determinadas coisas que são tão pequenas. E eu faço um apelo a todos que estão aqui, ao seu lado, para que isso ganhe força e seja mais emblemático, para que esse texto seja aprovado na íntegra no Senado e ninguém ouse tirar o direito das pessoas com deficiência a terem identidade de gênero e orientação sexual. Principalmente porque isso no texto está num contexto de saúde. E a gente não pode retroceder nesse país. A pessoa já tem uma deficiência, já encontra um ciclo de invisibilidade e ainda, que arrogância é essa de querermos tirar das pessoas os seus direitos? Então, eu tomei essa oportunidade, Jean, de, entre você e a Daniela aqui, para fazer esse apelo ao Senado, esse apelo para que a sociedade pressione para que as pessoas tenham seus direitos. Você sabe que eu lutei muito com o Jean aqui com relação à identidade de gênero, porque você esconder determinadas coisas embaixo do tapete só agravam a situação. Identidade de gênero, até dei o exemplo de uma pessoa com paralisia cerebral. Muitas vezes na escola era mais fácil não ter, era mais fácil não enxergar aquela pessoa que tem uma dificuldade de se mover, tem uma dificuldade de falar, muitas vezes ela baba, muitas vezes ela é fruto, muitas vezes, de uma violência da saúde brasileira. É o que acontece com as pessoas com deficiência intelectual e muitas vezes com paralisia cerebral e muitas outras coisas. Na hora do parto. Então, assim, enquanto a gente não olhar que essas pessoas existem, elas têm que estar, sim, na sala de aula, elas têm que estar, sim, entre nós, assim como todas as outras pessoas, é assim que a gente cresce. E eu fiz esse paralelo, Daniela, para a gente poder visualizar o quanto a identidade de gênero, o quanto a orientação sexual, o quanto incluir a diversidade humana em todos os espaços engrandece o ser humano, engrandece e dignifica qualquer projeto, qualquer trabalho. Então, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui no Congresso hoje para vir dignificar o nosso trabalho, a nossa luz e tudo aquilo que a gente investe para que as pessoas tenham acesso e saiam da invisibilidade nesse país. Muito obrigada e obrigada. Eu agora quero chamar outro aliado dessa luta, nossa, chegou o primeiro mandato dele, mas chegou já como aliado, que é o deputado Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco. Por favor, Daniel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar Mara Gabrilli, a Jean, que foi realmente um grande lutador para que acontecesse esse seminário, a Daniela, a Malu, que fez aqui uma participação. Eu acho que ela falou uma das coisas mais fortes, pelo menos para quem estava ouvindo. Eu comecei a ouvir desde o começo, mas quando ela disse que essa luta não é a luta do dedo na cara, não é a luta do grito, não é a luta da divisão. É muito fácil a gente fazer o discurso entre nós, que concordamos com o tema. E aí é eles lá fora, critica quem está lá fora, fica falando para a gente mesmo, botando o dedo na cara e nos achando os donos da verdade. É muito fácil a gente fazer isso, mas é importante também a gente fazer a reflexão
do que realmente é esse debate. Aqui na casa, algumas pessoas falaram do, entre aspas, o que seria Estatuto da Família. Talvez essa seja a minha maior preocupação, Jean, quando a gente discute esse tema. Estatuto da Família. E o que é família? Quer dizer que a população LGBT é menos família? É menos filho? É menos irmão? É menos pai? É menos mãe? Será que ama menos ou pode ser menos amado? O preconceito em si já está quando você tenta impor um debate como se houvessem dois mundos. O mundo da população LGBT e, do outro lado, o mundo da família. Ninguém foi colocado aqui por OVNI, veio de Marte e foi colocado na Terra, não. Todo mundo veio de uma família. Todo mundo tem pai, tem mãe, ou teve, ou de alguma forma se identificou, se não teve a família, como eles chamam, tradicional, mas se identificou com alguém, foi amado de alguma forma. Nós não podemos aceitar essa discussão como se houvesse um contraponto entre a população LGBT e a família. Muito pelo contrário, nós precisamos participar, debater e estar dentro dessa discussão. Em alguns momentos, quando participei de alguns debates, e tive uma experiência anterior a que tenho hoje aqui na Câmara Federal, como deputado estadual no meu estado, em Pernambuco, e lá fui fundador da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT, e num certo momento, um pedaço da Assembleia, um pedaço conservador, quis criar uma Frente Parlamentar da Família. E eu disse, não, eu quero ser o primeiro a assinar, porque se eu defendo a população LGBT e vai falar de família, eu quero ir lá e quero defender também. Ou eles também não têm família? Então não vamos aceitar, não. Eu acho que a gente tem que sair daqui com a consciência de que nós não podemos aceitar que existe um debate na sociedade brasileira entre família e população LGBT. Todos nós temos família, todos nós temos o direito de amar da maneira como nós quisermos. Hoje o que a gente teve aqui foi um exemplo de amor, de tolerância, e é esse exemplo que a gente tem que levar lá para fora, para a gente não ficar no nós e eles. Temos todos nós, brasileiros, que queremos amar, ser felizes e respeitar uns aos outros. Obrigado, Daniel. Eu vou chamar agora a pessoa mais humanista dessa casa, um poeta, um cara de repertório incrível, meu amigo, aliado de todas as minhas batalhas e, além de tudo, meu companheiro de partido e de bancada, deputado Chico Alencar. Esqueçam o que o Jean falou. Esqueçam não. Porque a ternura, o amor, o afeto levam a exageros saudáveis. Eu quero apenas dizer que esse seminário, apesar de ser o 12º, foi uma baita conquista. Eu nunca vi, e já estou aqui há 3 mandatos inteiros, esse é o 4º, espero que o último, porque as novas gerações estão chegando, saber ceder a vez aos que virão depois. Mas eu nunca vi tanta reação a um seminário, nas comissões, no ambiente geral da Câmara. Portanto, infelizmente, o discurso reacionário, a onda conservadora, com a seiva da intolerância e do ódio, tudo que, aliás, Jesus Cristo sofreu ao falar com os proscritos, com a samaritana, com a mulher de não sei quantos maridos, morto na cruz pelo poder político de Roma e pelo poder religioso de Israel. O patético é que essas pessoas usem o nome desse Deus cristão, botem em vão nisso para defender essas posições que são, na verdade, altamente egoístas e de ignorância oficial, de gravata e capital, mas que um dia vai se dar mal. Então, eu queria só saudar o seminário. O último episódio foi esse, beijinho de esquimó. Isso é um beijinho de esquimó, uma ternura quase que pueril da Daniela e da Malu, que não pode estar no site oficial da Câmara dos Deputados do Brasil. É porque deve incomodar muito, né? Porque, de fato, a empatia e o amor é a verdadeira revolução. Eu sou de uma geração da esquerda que tinha lá suas razões, um momento muito duro, um áspero tempo de ditadura, quando a gente cresceu, onde se dizia o seguinte:
O casamento é o túmulo dos revolucionários. E ser militante do novo mundo era ser duro, era não ter desvio burguês. Aí, um belo dia, a gente descobriu lá o velho Marx dizendo assim: a burguesia é ótima, despida do seu caráter de dominação. Então, toda conquista científica, toda conquista que a evolução do capital, com todo o seu sentido expoliativo, produziu, as tecnologias, a compreensão, inclusive, da consciência humana, da subjetividade, é muito bem-vindo. Por isso que a gente quer socializar isso tudo. Inclusive, socializar a generosidade, o amor, o carinho, a ternura. Teve reação também, até entre nós, quanto ao tema desse seminário. É ou não é, Jean? Você me confidenciou isso. Ah, está muito a menos, muito light, temos que ir para a guerra. Olha, eu acho que essa guerra amorosa corrói os metais de qualquer ditadura disfarçada ou formal, explícita. Por isso, esse seminário já é uma vitória, é uma conquista, e, já que o Jean falou de poesia, eu quero aqui, saudando a todos, na pessoa da Mara, da Daniela, do Jean, como é que você chama? Wakeman, e do Rogério, né? Gente é outra alegria, diferente das estrelas, mas brilha muito, essa diversidade é fundamental. Eu quero trazer aqui, como inspiração desse nosso encontro, o Paulo Leminski. E o Paulo tem um poeminha lindo. Eu até pensei, eu fui candidato a presidente da Câmara aqui, porque o partido insistiu, eu fui lá pagar aquele mico que mereceu 8 votos. Não estamos sós. Mas ganhou alguém que coloca a sua cunha conservadora onde não deve. Muito bem. Contra Narciso, em mim eu vejo outro, e outro, e outro, enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Vamos juntos. Olha, Chico, eu tenho outra postura. Eu acho que eles ficam querendo encontrar formas de contrapor ao seminário, de proibir, porque é o único jeito deles chamarem atenção. Porque com a empatia, a inteligência, a bondade, a clareza, o diálogo dessa bancada, desses deputados, e a poesia ainda por cima, fica difícil brigar com vocês. Bom, eu vou chamar outro companheiro, amigo de bancada e de partido, um artista plástico incrível. Vou confidenciar algo que ele faz, que é muito interessante. Durante as sessões plenárias, que são muitas vezes enfadonhas, ele utiliza o intervalo entre uma fala e outra, fazendo desenhos com lápis de cera e lápis de cor. Edmilson Rodrigues, o homem das cores, do PSOL do Pará. Poxa, só emoção hoje. É muito bom ter o direito de se emocionar, de chorar, né? E aqui nós tivemos muitos motivos para isso. Os vários depoimentos. É muita poesia para um dia só. Jean, parabéns, viu? Pela ousadia. Olha, o que marcou este evento, está marcando, que vai até amanhã, é o otimismo. A intencionalidade dele é otimista. Isso não é pouca coisa, não. Em todas as falas e no slogan, inclusive. Tolerar é obrigação. A lei já nos garante isso. Ainda que seja difícil fazer cumprir a lei, né? Mas a empatia é uma evocação ao amor, à amorosidade. Então, se houve debate, que bom.
o resultado merece um parabéns. Eu estou assim muito emocionado, especial, porque a Daniela nem imagina assim, né, o quanto ela é importante para os brasileiros como todo, né? Aí, no meu caso, eu aprendi a amá-la como artista. Depois, como prefeito, eu tive a honra de receber 3 vezes da Brinque Unicef o prêmio de prefeito criança, e ela me entregou como embaixadora do Unicef. Um privilégio muito grande, né? Depois fiquei feliz quando ela disse: Senhor Papa, está cometendo um erro ao induzir os católicos a não usar camisinha. Maravilhosa. Não temos o direito de ser irresponsáveis, né, com a saúde da humanidade, né? E essa demonstração de amorosidade, a ousadia para dizer para o mundo, assumir o seu amor, realmente sendo mãe, né, com a história que tem um simbolismo que é é o valor simbólico da vida, dos atos, né? Eu acho que os motivos são muito, eu estava listando ali, só para resumir. A Anistia Internacional, ela já considera a homofobia violação de direitos humanos. A ONU estabeleceu o dia 17 como Dia Internacional contra a Homofobia. Até 1990, era classificado o homossexualismo como transtorno mental. Então, o fato da Organização Mundial de Saúde tirar da classificação de estatística de doenças, né, as relações homoafetivas, da homoafetividade, isso nos dá motivo para o otimismo mesmo, né? Aqui, apesar do conservadorismo, eu creio que é eventual, é circunstancial, é conjuntural, né? Mas nós vamos vencer, o amor sempre vence, né? E assim, foi muito bom a presença de todos aqui, mas teve uma presença que foi tão significativa da nossa querida Benedita da Silva. Todos sabemos que ela é evangélica, da Assembleia de Deus, né? Da Assembleia de Deus. Ter vindo aqui é a demonstração do quanto a amorosidade, a nossa capacidade de ser amorosos e afetivos, pode realmente ajudar. Uma outra coisa importante se destacar é a pluralidade do evento, né? A Mara é um exemplo, né? Deputados de novos mandatos assumindo uma causa, são muitos partidos, mas mostra o quanto o combate ao ódio, né, e à intolerância é suprapartidário. E, ainda que estejamos em partidos diferentes e professemos visão de mundo diferente, mas, a rigor, quando nos unimos para um bom combate como este, nós estamos afirmando um futuro que, a rigor, é aquele futuro de homens e mulheres felizes, livres, né? Um mundo verdadeiramente democrático, justo, né? Porque a felicidade é essa coisa, ao mesmo tempo, de uma subjetividade enorme, né, quando a gente tenta defini-la, mas ela é também a afirmação prática de valores culturais que, a meu ver, cada vez mais cada vez mais afirmam valores alternativos aos que são hoje hegemônicos. Eu vou concluir dizendo, eu tenho lido alguns artigos, sabe? Porque quando eu vim para cá, o que fica muito marcante são esses, às vezes, arrepios, né, de intolerância de alguns mandatários, bem votados até. Eu digo, poxa, e eu tenho evitado estabelecer confrontos, assim, quando... evitado, assim, né? Porque eu já tenho uma marca meio de brigão, né? Então, eu tenho que fazer um caminho, às vezes, um pouco diferente para provar que eu sou de briga, mas sou da paz, fundamentalmente. Mas, assim, tem várias pesquisas, né? E acho que uma das, já faz quase uma década, na Universidade de Geórgia, em que estudantes receberam sensores, né? E que passaram a ver imagens de relações homoafetivas, e como aqueles que eram homofóbicos assumidos se emocionavam mais, e os sinais técnicos, cientificamente, mostravam que eles estavam até mais excitados,
né? Então, significa que todo cidadão homofóbico é um gay enrustido? Não, necessariamente. Não. Mas é verdade também que muitos são. Se, digamos, a orientação sexual homoafetiva não é doença, e graças à ciência e a Deus, né, nós já podemos falar com tranquilidade disso, né? E eu queria lembrar aqui da Marta Suplicy, que como cientista mesmo, né, já há muitos anos, pelo menos há 20 e poucos anos, afirmava isso, né? Então merece ser reconhecida aqui, até para afirmar essas várias visões diferentes de mundo, e partidárias inclusive, né, mas que estão aqui nesse campo. Não, eu já estou me perdendo aqui. Obrigado, Parabéns Edmilson, pela vitória. Muito obrigado. Gente, o seminário, ele continua na parte da tarde, muita gente saiu para o almoço já, ele continua na parte da tarde. Eu quero agradecer a todas as pessoas presentes, a todas as instituições que colaboraram para esse seminário, às embaixadas e representantes de outros países que aqui vieram e que também colaboraram. Quero agradecer a minha equipe, a equipe dos outros mandatos que colaboraram com o seminário, com as secretarias e os funcionários das comissões que estão constituindo esse seminário, e a vocês que se deslocaram para ele aqui. Quero agradecer especialmente, mas muito especialmente, a Daniela, porque a Daniela é uma estrela internacional com uma agenda muito grande, muito intensa, e por ela confiar em mim, no meu mandato, no meu trabalho, ela atendeu a esse pedido. A presença da Daniela aqui não é uma cereja num bolo. A Daniela é o recheio principal do bolo, porque a trajetória artística e política dela é marcada pela promoção da empatia. Vocês não têm noção da primeira vez que eu, gay, assumido, com 16 anos, vi Daniela no palco. O impacto que essa mulher causava e o discurso que ela dizia diante de uma multidão diversa, de gente pobre, gente negra, homossexuais, heterossexuais, homens e mulheres, ricos e pobres, porque havia uma característica nas festas de Largo Baiana, que era reunir todo mundo, o impacto das palavras e da música dessa mulher nas nossas vidas. Então, eu estou por demais emocionado dela estar aqui, dela ter atendido o pedido, e quero agradecer muito a presença dela, e quero que vocês, os que resistiram à fome, aplaudam de pé essa mulher. Obrigado. Gente, 2h30 começa o seminário, propriamente dito. Vocês veem. Fernanda. Uma produção